Então, o tema de hoje é um tema que todos nós aqui, de uma certa forma, temos que vivenciar ele desde o nosso nascimento até o dia em que bater as botas. Fidelidade. Fidelidade. No pensamento de vocês, assim, o que vocês entendem por fidelidade? Como é que vocês enxergam a questão de fidelidade? Fidelidade é fiel. Fidelidade é tudo. Você, Wesley. Fiel em todos os momentos. Não tem como. Eu prefiro Deus eu essa explicação. Então vou fazer uma perguntinha a mais para ouvir mais a opinião de vocês. É fácil ser fiel? Deixa eu trocar. Por que assim não é tão fácil ser fiel? Vocês têm assim algum exemplo, alguma situação que vocês já viveram de dificuldade em ser fiel? Não tem como. Igual você falou, por causa da dificuldade. Simplesmente por causa disso. Os problemas. Então não tem. É como você ser 100% fiel. Entendeu? E você, Wesley? Não é fácil. É basicamente a mesma coisa, né? Os problemas, no dia a dia não, velho. Tem os problemas, algumas coisas. Às vezes é uma coisa que você. Tipo, Coisa que queria tanto, assim. Vai recair da É vez. isso mesmo. Entendeu? Às vezes é uma coisa que você gosta muito. Entendeu? Você passa a pô, meu Deus, me livra disso aí, mas tá querendo e não tá querendo. Eu Complicado. conversava com um amigo eu conversava com um amigo nosso uns tempos atrás, que foi até uma coisa que minha mãe falou uma vez e eu achei interessante. Foi relatando sobre pecados, que quando você for falar com Deus a respeito de pecado, você tem que ser sincero com Ele. E orar assim de forma, Senhor, eu tenho... Tem que ser sincero. Tudo que vai fazer com Deus é sinceridade. Mas sinceridade e uma e não interromper. Pode falar. Você cometer, como fala, porque assim, nós é pecador, você comete pecado. Mas, tudo bem que você tem que realmente se arrepender do seu pecado. Como fala, igual Jesus fala, como fala, vai e não peques mais, né? No caso, assim, peques mais. Você reconhece o seu pecado, você se arrepende dele, não procura fazer o mesmo erro. Entendeu? Deus estava falando, me fazendo lembrar dessa passagem esses dias. Mas o que eu ia falar é o seguinte. Permanecer no erro, mas não, como fala, fazer, é mais ou menos assim. Você tá ali no meio do erro, mas você pode fazer. O que eu estava falando era o seguinte. Eu falando para esse amigo, o conselho que ela me deu que é o seguinte. Você está passando por uma situação, um pecado que você não consegue vencer. Você tem que chegar para esse Deus e dizer, Pai, eu cometo tal coisa, mas o problema é que eu gosto desse pecado. Entendeu o que você falou? Eu gosto desse pecado, eu não me liberto porque eu não quero, mas Jesus, eu preciso me libertar desse maldito. Um pecado bom. Então você tem que ser sincero com Deus. Aí entra na questão da fidelidade. Porque tem muitas vezes você não consegue ser fiel porque o que você faz de errado você gosta. Então Já está, como fala, explicando o que é especial. o que nós vamos compartilhar hoje está lá em Mateus 24:45. Não precisa nem vocês abrirem para nós. Podemos continuar nesse compartilhar, nesse bate-papo. Depois eu compartilho com faço para vocês o texto. O primeiro versículo no versículo 45 de Mateus 24 diz o seguinte: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Esse versículo me faz lembrar de Mateus 6:33. Mas buscar primeiramente o reino de Deus, sua justiça e demais coisas serão acrescentadas. Se a gente trouxer esse versículo para o lado espiritual, o que seria a casa aqui que fala na parábola? O que seria essa casa aqui que está simbolizando? No versículo aqui, ó, tá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa. O que seria essa casa? O que seria essa casa aqui? Essa casa,
Qual o simbolismo? O que significaria essa casa nos dias de hoje? Vocês têm mais ou menos uma ideia? Ó, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor... Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Quem é? Aqui, para traduzir para vocês, a casa seria a obra de Deus. Esse Senhor é Jesus. Nós não temos a missão de ganhar vidas, de ir fazer discípulos. Então, praticamente, essa casa representa o mundo. O que Deus confiou em nossas mãos foi as pessoas. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer. O pastor Roberto Giovanelli, ele fala que o trabalho que você faz é... Você, no caso, como jardineiro, qual é mais outra profissão que você exerceu? Além de jardineiro? Operador de máquina, operador de loja, montagem de computador. No seu caso também é estudante, que estudante é considerado uma profissão enquanto no momento você não está trabalhando. No meu caso já também ataquei de estoquista por um dia, mas não fui muito mal. Trabalhei no verão por um mês também, fui, vamos dizer assim, um severino da vida, fiz de tudo lá dentro. Aí agora, nesse que eu estou como auxiliar de escritório e porteiro, foi duas funções diferentes. O pastor Roberto Giovanelli disse que isso que a gente faz é um bico, não um trabalho, que o nosso trabalho é aquilo que Deus nos manda, que é ganhar vidas e gerar vidas. Então aqui nos fala exatamente sobre a casa, o mundo, o trabalho é as vidas. Até o segundo versículo aqui. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. O pastor Ed ama esse versículo. Aqui relata o seguinte, sobre se você está fazendo a obra de Deus e aquilo que Ele quer que você faça, se quando Ele voltar te encontrar fazendo isso, você é um cara feliz, porque você está fazendo aquilo que Deus te mandou. Nos outros versículos aqui que eu não vou ler, só que citar esses dois primeiros, é a parábola dos dois servos. Fala sobre o bom e o mau servo. Que tem muita gente, infelizmente, que hoje em dia não tem sido um bom servo. Porque não tem feito aquilo que Deus mandou. E quando você não faz aquilo que o... Vou dar um exemplo muito simples. Quando você desobedece uma ordem do seu pai. No seu caso, seu pai e sua mãe que já partiram ou foi um só? É para não falar besteira aqui. Vamos lá, você recebe uma ordem dos seus pais. Se vocês não obedecem, vocês podem dizer que são fiéis aos pais de vocês? Uma das... Mas quando ele lhe dava. Mas quando ele lhe dava. Que hoje você... Que hoje... eu acho que... Acredito que a sua época, Gabriel, deve ser a época um pouquinho diferente do Wesley. Deve ser aquela época da rigidez mesmo. Acho que a época do Wesley é mais a minha época. É uma época mais light. Mas a sua... A sua também é da minha época. Você é mais novo do que eu, rapaz? Não. Mas é por... Não, mas você vai entender. Não foi muito light, né? Mas você vai... Não, ele tá igual o seu Madruga e a dona Clotilde. Não, mas é porque o que acontece? A educação do meu pai não foi tão rígida assim. Verdade. Ele sempre foi um cara justo, mas ele não foi tão rígido. Então, eu não sei como é que foi no seu caso. Pode ser que no seu caso, seu pai tenha sido mais rígido. Verdade. Aliás, por vocês são quantos irmãos ao todo? Nós também não acredito que foi uma rigidez severa. Mas, o que a gente entra aqui nesses versículos? Uma das questões da fidelidade, um dos segredos da fidelidade, eu até compartilhava aqui na cela ontem que eu ajudei minha mãe a ministrar, é a obediência. É verdade. Quando você não faz aquilo que o seu Senhor manda, não coloque só Deus. Coloque seu pai, coloque sua mãe, coloque seu patrão.
seu presidente, prefeito, seja lá quem for sua autoridade espiritual, quando você não faz aquilo que o seu autoridade manda, você não está sendo fiel, você está sendo desobediente. Uma das regras claras, uma das disciplinas claras para que nós possamos mostrar nossa fidelidade a Deus e a nossas autoridades é a obediência. Não, é isso mesmo, verdade. Então, o que nós temos que procurar ser, eu até fiz uma ministração uma vez sobre obediência, eu não lembro se vocês dois estavam, isso foi há 4 anos atrás. Não vou me lembrar se vocês dois estavam. Foi em 2013. 2013, não. Eu tenho até gravado essa mensagem. Tá não. Trabalho. Quando eu preparei essa mensagem e compartilhei na cela, daquele dia pra cá, o que eu tenho apanhado e se tratar nessa área de obediência, o que Deus tem me mostrado de coisas que eu preciso melhorar para ser obediente aos que estão acima de mim, meu Pai do céu. E por ter o que? 4 anos e meio que fez essa mensagem, então vocês imaginem. Então, um dos segredos para a fidelidade é a obediência. Mas olha o que Deus... Pode falar. Que o intuito aqui é vocês falarem, eu falar menos. Eu só vou conduzir vocês ao assunto. Mas se a gente pegar os últimos versículos aqui, olha o que Deus fala do mau servo. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe. Ou seja, se você tratar mal as vidas que Deus está colocando em sua mão, eu não estou falando no caso como líder de célula, porque nesse caso a gente avalia porque todos nós somos ministros. E em todo momento Deus coloca pessoas no seu caminho. Seja na sua vizinhança, seja na sua escola, seja na sua faculdade, no seu trabalho, na condução. Pelas redes sociais também, porque já que é um modo que a gente se comunica com pessoas lá nos cafundó do Judas. Então a gente se comunica, é uma oportunidade de você poder estar sendo um líder na vida daquela pessoa, um exemplo. Se você começa a tratar mal as vidas que Deus tem colocado no seu caminho e a não exercer a sua cidadania celestial, levando eles ao caminho de Cristo, no dia em que Jesus voltar, que ele mesmo fala que vai ser quando você menos esperar, você está perdido. Então o que fica para nós nessa noite é que nós procuramos ser servos fiéis e, acima de tudo, obedientes. Se a gente for lá no livro de Provérbios, e tem no Velho Testamento também outras referências, Deus ele nos deixa um versículo claro relativo sobre a obediência aos pais. Honrar pai e mãe para que se prolonguem os dias na terra. E de que maneira que a gente honra? Obedecendo. A gente honra dando ouvidos ao que eles nos falam. É difícil. Não é fácil. Se a gente não tomar cuidado, automaticamente a gente vai pagar um preço caríssimo. Tem um versículo em Apocalipse, eu compartilhei esse versículo anos atrás, que fala justamente, até Jesus mesmo fala, como nós temos que nos portar na presença dele. Que é, qual é que é um versículo? Espera aí. Ser fiel até a morte e dar-te-ia a coroa da vida. Deus ele fala muito sobre esse versículo, ou seja, até na nossa caminhada cristã nós temos que ser fiéis com Deus. Porque se a gente não for fiel com Deus, ficar brincando com Deus, automaticamente, amigo, é aquele aceninho carinhoso de tchau. E tem um outro versículo aqui, que esse que eu estava tentando lembrar, que fala: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, o que Deus colocar em nossas mãos, nós temos que fazer bem feito. Uma prova disso: você mexe com jardinagem. Se você faz um serviço... você mexia com jardinagem, vamos corrigir. Se você fizesse um serviço mal feito na casa do cliente, você voltava lá? Não. Ou melhor, você sairia de lá. Ou seja, tinha que ser um serviço bem feito. Nos outros empregos que você já teve, se você não fizesse o serviço, não apenas do jeito que seu patrão pediu, mas fosse bem feito, no seu caso, se você
nas questões que o professor passasse na sala de aula, ou no seu curso que você faz, você errar uma pergunta, tu sai da sala? Dependendo não, porque o professor faz você corrigir e só sai quando terminar. Ou seja, Mas no curso, né? não, tem que... Escola, tá entregando folha em branco. Eu não vou fazer, então acabou. Mas tudo nós temos que fazer, ou seja, bem feito, com excelência. Porque tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Cristo. Se não for para a glória de Cristo, nós estamos perdidos. Então, o que fica para nós esse ensinamento essa noite, que eu compartilho com vocês nós primeiro para mim, é que sejamos fiéis e obedientes. Obedecer é difícil, porque tem certas horas dá vontade de chutar o balde. Mas se nós procurarmos sermos obedientes e fiéis, mesmo que a obediência muitas vezes seja fazendo algo que nós não queremos, porque a obediência, traduzindo para o nosso português, seria uma vontade forçada. Nem sempre você quer fazer o que te manda, nem sempre você quer obedecer. Você obedece contra a vontade. Mas por você obedecer, você acaba se dando bem. Então é isso que fica para a nossa noite. Que nós procuremos ser fiéis. Nós estamos ouvindo aí há 2017 anos. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não sabemos quando será. Mas vamos ficar preparados, ficar atentos, para que quando Ele retorne, Ele nos encontre fazendo aquilo que Ele nos mandou. Seguimos fiéis. Até ontem eu compartilhei, como tinha mais casais aqui, eu compartilhei. Quando você está no altar, quais são os juramentos que você sempre faz? Eu prometo ser fiel na saúde e na doença. Esqueci outro lá, alguma coisa, desventura. Esqueci como é que é a palavra. Eu brinquei falando na paz, na porrada também. Você promete ser fiel em tudo que é coisa. Se você quebra um desses parâmetros, o casamento não vai para frente. Então que nós sejamos fiéis. Que nós possamos guardar a nossa coroa, para que no grande dia nós possamos estar lá em cima. Não só vivendo com Jesus, mas reinando com Ele. Que Deus fale mais no coração de vocês. Agora vamos orar.